Boa noite, pessoal. Está começando mais um Papo Cultura. É uma parceria entre as escolas Alcides Correia, Ribeirão Preto, a escola EE Jardim das Rosas, de Serrana, a escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão, a escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a escola Geraldo Torrano, de Caujuru, a escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a escola Deputado José Costa, de Serrana, a escola Galdino de Castro, de Cajuru. Bom, mais uma sexta-feira, às 19h, começando mais um Papo Cultura, mais um papo interessante, né, mais algumas ideias para trocarmos aqui. E quem vai apresentar o nosso convidado hoje é o João Francisco. Com você, João. Salve, salve, amigos! Amigos professores coordenadores, diretores presentes, alunos. É um prazer, né, conversar com o escritor que temos aqui hoje. Quem foi estudante, né, na década de 90, certamente ouviu falar, leu muitos livros do Vagalume, leu livros do Luiz Puntel também. Luiz Puntel, que é o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Luiz Puntel. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Arnaldo. Será um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço também. Para a gente falar de literatura, falar de escrever, falar também desse mundo escolar. Tá. Espera aí, ficou fora. Voltou, professor? Sim. Pode continuar, professor. Voltou. Voltou. Estamos, então, no ar. Isso. A tecnologia tem essas belezas e também tem essas interrupções, essas interferências. Mas é um prazer estar aqui com você, Arnaldo, com o João também, para a gente conversar a respeito do mundo escolar, também conversar sobre literatura, sobre educação. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é relacionada ao início, né? Você é mineiro, né? E na adolescência veio para Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto, a paixão pela literatura, você se tornou leitor ainda em Guaxupé, ou foi em Ribeirão Preto que você começou a ler verdadeiramente? Não, João, na verdade, a minha formação toda é Ribeirão Preto, porque eu vim para cá, eu era muito pequeno. Uhum. Eu vim para cá em Ribeirão Preto em 1956. Ribeirão Preto estava fazendo 100 anos. Nós estamos agora com 64 anos de Ribeirão Preto. Quer dizer, há 64 anos que eu moro em Ribeirão Preto. Então, eu vim para cá muito pequeno, com 5, 6 anos. Ah, sim. Então, não é adolescência a minha, que você passou aqui, é infância mesmo. A formação toda, Toda João, formação se deu aqui em Ribeirão Preto. Não. Infância mesmo. Eu aprendi a escrever aqui em Ribeirão Preto, no segundo grupo escolar, ali na Lafayette. Sei. Né? Que seria e depois da Lafayette eu fiz o Antônio Mota, Guimarães Júnior. Guimarães Júnior, que seria o Guimarães Júnior. Depois o Otoniel Mota. E em que momento que aconteceu a experiência no seminário? O seminário foi uma experiência muito importante. Eu tinha 11 anos de idade. Eu estava o que corresponderia hoje à 5ª série do ensino fundamental. E nós tínhamos um padre que era muito próximo de casa, e hoje é bispo, arcebispo lá no sul, em Blumenau, o Dom Angélico Sândalo Bernardino, um religioso muito ativo, muito participante, e ele, pela proximidade, ele me convidou para ir para o seminário, e eu fui para o seminário, fiquei 1 ano lá, e foi muito importante na minha formação. Formação do quê? Personalidade, formação de valores, formação também da língua. Lá a gente já estudava latim, e aí esse pendor também, porque lá tinha uma biblioteca muito rica,
Então, ajudou muito nesse sentido. Então, eu também quase fui para o seminário, sabia? Tinha um padre aqui em Serrana chamado Padre Ari Clenis. Faleceu recentemente. Ari Clenis. O Ari Ari Clenis. Clenis, eu Conheceu o Ari conheci Clenis? esse padre. Sim, E eu conheci o Ari Clenis. Meu avô me levava para missa, né? Ele ainda brincava, ó, vamos lá tomar o vinho do padre. Ele brincava desse modo. E eles eram amigos, né? E foi quando tive meu primeiro espanto, talvez o segundo, entre o primeiro e o segundo espanto com a literatura, porque eu conheci a biblioteca dele, uma biblioteca maravilhosa. Então eu fiquei ali por um tempo pensando assim, acho que eu vou ser padre, só por causa dos livros, entendeu? Eu fiquei assim apaixonado pelos livros. Foi muito engraçado. Sim, Mas aí sim. não deu certo, fui expulso no segundo catecismo, acabou não dando certo. Oh. E então, esse tempo que o senhor ficou no seminário foi importante como leitor, né? Para você passou a ter um olhar diferente também para a literatura e também para as questões éticas e morais, num todo. Ô, João, você me fez lembrar de uma coisa muito importante. Eu me lembro que naquele ano que eu entrei no seminário, na verdade, eu fui repetente. Eu já tinha feito o 5º ano lá no Otônio Mota. Aliás, entrar no Otônio Mota, gente, vocês que estão entrando agora, estou vendo que a Heloísa entrou, a Sônia, a Heloísa, também o Henrique. Entrar na 5ª série, no que a gente chamava de ginásio, no Otônio Mota, era uma coisa dificílima. Era preciso fazer um exame que corresponderia hoje ao vestibular. Tal era a concorrência na escola pública de então. E eu me lembro que ao entrar no Otônio Mota, eu fiz a 5ª série, mas em inglês, em inglês não, minto, em latim, deixava muito a desejar a escola pública. E por quê? Porque o seminário, o latim era tudo. Então, quando eu fui para o seminário, o reitor disse, olha, seria interessante você repetir, porque o teu latim está muito devagar. E é verdade, o latim já estava perdendo a força. E aí eu repeti a 5ª série. Por repetir a 5ª série, eu tirei de letra, vamos dizer assim, e no final do ano eu terminei, fechei as notas mais rápido do que todo mundo. E por que eu fechei as notas? Porque naquela época, no seminário, havia um tipo de educação vinda da Bélgica, das irmãs do Vitepax, e que agora a nota era por conceito. Conceito A, conceito B, conceito C. Eu tirei A em tudo. E como ainda estava faltando umas semanas para os meninos, os colegas meus terminarem, me colocaram, para não ficar vadiando para lá e para cá, me colocaram para ajudar o tio Paulinho. Quem é o tio Paulinho? O tio Paulinho era um dentista de Jardinópolis, um homem cultíssimo. Ele foi, para você ter uma ideia, o tio Paulinho foi no Rio de Janeiro, quem é de Jardinópolis que está nos escutando aqui, sabe da história do tio Paulinho. Ele foi dentista até do Getúlio Vargas. E o tio Paulinho era um homem muito, muito ligado na literatura. E ele resolveu, o seminário tinha acabado de mudar lá para Brodowski. E então ele era voluntário para arrumar a biblioteca. E aí me botaram trabalhando e ajudando o tio Paulinho. Então foi uma delícia, porque o tio Paulinho pegava um livro e falava assim, olha esse livro aqui. E aí ele falava do autor com intimidade, ele falava já havia até conhecido certos autores, como Guimarães Rosa, como o Essa não, porque o Essa morreu há muito tempo, mas ele tinha ido a Portugal, ele tinha uma coleção do Essa de Queiroz, com o nome dele na capa. Isso tudo me ajudou muito a ter a queda pela leitura, coisa que já eu tinha no tempo do Guimarães Júnior. Olha só que coisa, gente. Vocês que são jovens, vocês que são do mundo do celular, vocês não sabem o que era o tal do mimeógrafo. Você lembra disso, João, ou não? O Arnaldo não sabe disso. Eu me lembro porque no pré, na sétima série, na primeira série, segunda série, eu ia buscar o mimeógrafo para a professora, né?
Professor, eu lembro sim. O mimeógrafo, e ela passava as lições do cheiro do álcool. mimeógrafo. Claro, eu lembro sim do cheiro do álcool, ajudava a professora a rodar as provas. Isso mesmo. Ô, gente, quem não conhece o mimeógrafo, deixa eu explicar rapidão. Senão vocês vão falar, que negócio que é esse que eles estão falando? Álcool, o que é isso? Era um aparelho, mimeógrafo, que ele era um copiador. Uma espécie de, hoje, seria o fotocópia. Então, por isso que eu fiz esse gesto aqui, né, o gesto de fazer esse circular, porque era tocada a manivela. A manivelada que você dava, entrava um papel aqui e saía lá do outro lado, já imprimido, né? Já impresso o tal do papel. Eu me lembro que eu tinha uma professora no terceiro ano do Guimarães Júnior, chamada Elza Franklin de Almeida. Quem é da Vila Tibério, aqui em Ribeirão Preto, sabe, o pai dela, o farmacêutico Franklin Almeida. E eu me lembro que ela nos incentivava muito a escrever. Olha que coisa, gente. Eu estava na terceira série do ensino do primário, se chamava assim, do primário. E eu escrevi uma poesia, um texto, agora não lembro mais, evidente, mas ela publicou, gente, no jornalzinho da escola. Olha como o professor incentiva. Olha como o professor faz com que as coisas aconteçam. Então, teve esse lance de quando eu fui para o seminário, eu já gostava muito de ler, já estava... E ler é uma coisa muito, muito rica. Estou falando aqui para estudantes, eu sei que vocês são estudantes, e quem lê, gente, sabe a riqueza que é a literatura e se informar do que acontece à nossa volta. Ter criticidade, ter a certeza de que nós... Michele, falando que usou muito como professor, mimeógrafo. Parabéns, Michele. Então, ler é muito importante para todos nós, né? Professor... Antes de passar para o Arnaldo, só quero que você diga, né, o nome do seminário que você participou. Foi em Brodowski, né? Maria Imaculada Conceição, Brodowski, que hoje é a casa do Luiz. Hoje é a casa de? Casa Dom Luiz, chama. Dom Luiz. Okay. Falei de Brodowski, lá perto do Brodowski, vocês sabem que tem Batatais. Estou vendo aqui pessoas queridas lá de Batatais. A Daniela, estou vendo agora... Alguém está dizendo, o Carlos falou que está com um eco tardio. A Ana Luísa também está dizendo que usou muito mimeógrafo. Olha aí, ó. Muito bem, vamos lá. Como é que foi a publicação do seu primeiro livro? E como o senhor lida com as polêmicas geradas em torno desses livros até hoje? O senhor foi meu escritor da infância, né? E da juventude, eu lembro, Açúcar Amargo, e davam, assim, discussões imensas acerca da protagonista, da questão do direito da mulher a ganhar de forma igualitária. Foi um livro inspirado no Levante de Guariba, né? Uma questão social muito, muito importante, muito impactante. E, assim, uma obra, assim, reeditada tantas vezes, né? E até hoje ela gera polêmica, né? O Açúcar Amargo. Chegou na minha escola, professor, uma nova edição, aquela que a capa brilha no escuro, né? Sim. Eu tenho algumas tem aquelas edições também, que é a edição nova. Tenho essa antiga e tem essas edições novas. Sim, essa nova que você fala, Arnaldo, eu não tenho ela aqui nesse momento, mas ela é uma edição dos 50 anos da editora Ática, da série Vagalume. Foi uma edição comemorativa. E escolheram este livro, O Açúcar Amargo, e também O Menino Sem Pátria, para compor esta homenagem, né, para a série Vagalume. Então, não está aqui. Então, nesse sentido, esse livro aqui trata desse problema dos boias frias aqui da nossa região, né, da região de Guariba. Quem é de Guariba aí sabe muito bem dessa história. Em 1984, houve uma greve dos boias frias, não havia greve no campo há 20 anos, por causa da ditadura militar, e esses boias frias fizeram reivindicando coisas essenciais, como, por exemplo, ao ir para o campo, no corte da cana, que eles pudessem ter as ferramentas, ou seja, facão, podão, e eles iam de caminhão.
E no caminhão ia os boias-frias junto com as ferramentas. O que é que acontecia? Muitas vezes, quando acontecia um desastre, eles eram até machucados pelas próprias ferramentas. Coisas básicas, como lá no campo ter a possibilidade de ter um pronto-socorro, quer dizer, um kit de socorro, já que se alguém cortasse a perna, e não era muito difícil isso, né, por causa do facão, ou fosse picado de cobra, enfim, que tivesse uma segurança. E aí houve a greve de boias-frias. Estou contando rapidamente, né, isso foi noticiado no Brasil inteiro, na verdade, essa greve foi uma coisa que se dissipou pelo Brasil, pelo estado de São Paulo inteirinho, motivando até outras greves de reivindicações dos boias-frias. E o primeiro livro que eu escrevi, Arnaldo, foi esse aqui, ó. Não aguento mais esse regime. Esse livro aqui era um livro de contos, e eu me lembro que quando eu escrevi esse livro aqui, eu já era cronista no Jornal Diário, e escrevendo crônica todos os dias, eu fiz um resumo dessas crônicas, uma seleção, e eu mandei para 10 editoras. E nenhuma delas me respondeu sim ou não. A editora Ática, curiosamente, é a que respondeu, e foi publicado esse livro aqui, Não Aguento Mais Esse Regime. Um livro de 13 contos, e depois desse livro aqui, vendeu tão bem, foi tão bem adotado nas escolas, que o editor disse, Pontal, você não tem outro livro aí, na série, para a gente colocar na série Vagalume? Série Vagalume, para quem conhece um pouco de livros e literatura, sabe que foi uma série impressionante como era adotado nas escolas. O primeiro livro na série Vagalume foi esse aqui, Deus Me Livre, que conta a história de um bairro chamado justamente Deus Me Livre, e que a prefeitura quer fazer a desapropriação dessas terras. Só que lá já tem moradores, só que lá já tem uma comunidade, e essa comunidade vai lutar justamente para que não seja desapropriada essa terra, que é deles. Aí tem aquele processo de uso capião. Uso capião é quando você prova que você mora naquele espaço, terreno, há tanto tempo, que aquele terreno não foi pago os impostos por ninguém e que você tem direito. Lógico que tem um processo judicial, mas é possível isso. Então, esse livro, Deus Me Livre, tratou disso. Esse livro também teve muita aceitação, e aí foi indo outros livros pela série Vagalume. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu orgulho falar isso, esses livros geraram mais de 3 milhões de volumes. Até hoje, o João acabou de dizer que chegou lá na escola, o Grito do Hip Hop, que é um livro que eu gostei muito de fazer também, vou mostrar para vocês aqui. Vão me editando aí, viu, gente? Senão eu fico falando o tempo todo. Pode e falar. Tem muita coisa para falar. Fica à vontade. Aqui está, O Grito do Hip Hop. Esse livro aqui eu escrevi junto com a professora Fátima Chaguri. Nós trabalhávamos juntos já numa edição de uma coleção didática para a editora atual, e veio a proposta da Ática para se escrever um novo livro, e aí a gente escreveu esse aqui, que trata do mundo do hip hop, né? Trata do mundo na periferia, do movimento maravilhoso que é o hip hop, e que muitas vezes, João, olha como é o preconceito, né? Porque esse falar aqui, ele não é tão escorreito, vamos usar essa palavra, tão escorreito como manda a gramática normativa. As professoras, muitas vezes, não estavam, rechaçavam a ideia de que eles falavam nós na fita, né? E não nós, é nós na fita. É nós na fita é uma expressão muito popular, muito forte. Você quer que fale somos nós na fita? E o periférico fala isso, né? Então, tem os falares e os falares dentro da língua portuguesa. E foi muito gostoso escrever isso aqui. O Grito Hip Hop. E, Puntel, sobre o açúcar amargo, né? Depois que passou aquela vontade de ser padre, como a minha família ela tem uma relação grande, assim como eu sou o primeiro a fazer faculdade na família,
Minha família vem muito de trabalhos rurais e teve também uma parcela dela, atuou muito como boia fria. Ou como sim. boia fria, ou puxando cana, né? Que seria o caminhão levando a cana. E eu tinha tios, tinha primos que eram boias frias e tal, e que tinham os amigos que puxavam cana. E uma das minhas diversões, a minha e de um amigo meu, era acompanhar alguém que puxasse cana, o pai dele, um tio meu, e a gente ia com ele puxar cana e achava aquilo o máximo. E aí a gente ficava, não, quando a gente crescer, a gente vai puxar cana, que é trabalhar como caminhoneiro. E quando eu li o livro, aí veio o livro e tinha aquela relação, e foi quando eu comecei, de fato, a descobrir um pouco, a ter uma relação com as mazelas sociais, né? Porque o livro ele dá essa possibilidade de criticidade que a criança pode começar numa determinada idade a ter, né? Não tem que chegar no ensino médio para começar a ter. E isso é muito importante, e acho que os livros da série Vagalume ajudavam muito nisso. Tem até um livro que eu não me lembro o escritor, que é a primeira reportagem, que eu li na série Vagalume também, que foi muito bom, gostei bastante. Eu acho que era o Marcos Rey, agora eu não estou lembrado, mas Marcos Rey era o grande autor da série Vagalume também, com excelentes trabalhos. A Heloísa de Pontal está dizendo aqui, né, Heloísa, que você se lembra, ela é de Pontal, não esquece quando fui lá uma tarde de autógrafos, justamente com açúcar amargo, lá na Josefa Castro, na escola. E o Carlos César também está dizendo que usou muito os livros da Vagalume. Vagalume, gente, era um negócio impressionante. Que era o professor receber e adotar no Brasil todo. Era uma coisa... Só a tiragem no auge da série Vagalume, só a tiragem a ser entregue aos professores era coisa de 20, 30 mil livros. Só para vocês terem uma ideia do que é isso, gente. Um livro no Brasil, se você vende 3 mil exemplares, a editora vai dizer, nossa, queremos outro livro seu. Você vende muito, você vendeu 3 mil livros. Na série Vagalume, só para distribuir aos professores, era coisa de 20, 30 mil livros. Olha só. E com relação a esse livro, né, o Grito do Hip Hop, como que foi a abordagem com relação a esse texto? Porque você disse que para escrever Açúcar Amargo, você teve toda uma relação ali com a greve, né, que estava acontecendo. E com relação ao hip hop, quais foram as motivações? Ô, João, quando eu escrevi Açúcar Amargo, foi o seguinte, eu me lembro, eu estava sentado na frente da televisão naquela época, gente, para você mexer no controle, não tinha controle. Vocês que são novinhos aí que estão entrando, a gente tinha que se levantar, ir lá e clect, 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 e ajeitar o botão. Olha o Tarso aí. O Tarso, por exemplo, é um jovem, ele não sabe que era assim que a televisão acontecia. Você tinha que ir lá e clicar, né, e regular. E só tinha 3 ou 4 canais, viu, gente? Não tinha muita coisa, não. Hoje, essa infinidade de canais aí. Então, a minha filha falou assim, pai, desliga a televisão, que isso aí é filme de matar. Estava passando um noticiário sobre a greve, justamente Pedro Nelson Araújo, que depois foi para a Globo e faz de domingo, o Rural de manhã. Bom dia, não. Globo Rural? Globo Rural, isso mesmo. Quem faz o Globo Rural era o Nelson Araújo. E o Nelsinho é que fez essa reportagem de Guariba. Havia uma correria, havia aquele movimento de manifestação raivosa, gente abaixando, o comércio abaixando as portas para fechar, e aquele corre para lá e corre para cá. E a minha filha achou que era pequenininha, ela achou que era um filme de bang bang. Ela falou, pai, desliga isso aí que é um filme de bang bang. Eu levantei, desliguei a televisão, falei, nossa, mas não é um filme de bang bang, isso está acontecendo aqui, ó, 60 quilômetros de Ribeirão Preto. E aí começou o quê? É assim que nascem os livros, é assim que nascem as histórias. Começou a brotar aqui dentro, eu precisaria falar desse livro. E aí a Sônia está dizendo que tinha que botar uma antena, um bombril na antena, para poder pegar direito a televisão. É verdade. Tal era a qualidade ruim da televisão. E era branco e preto também. E aí eu comecei a pesquisar. Então, quando a gente vai escrever um livro, não adianta ter a ideia só.
É que nem vocês que escrevem redação também, os alunos que aqui estão. E o professor Carlos César e a Luísa também, que sabe disso. Escrever, 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 né? E pesquisar para a gente ter mais ideias. Foi assim que nasceu. Eu tive que conversar com muita gente. Eu tive que conversar com o padre Bragueto, que trabalhava muito com boias frias. Eu tive que conversar com vários boias frias para saber como é que era cortar cana. Porque o escritor, ele não tem, evidentemente, que estar no local ou viver aquela experiência. Se a gente pudesse viver uma experiência do livro que você vai escrever, melhor ainda. Mas se não é possível, né, a gente sabe como retratar através da pesquisa. E você perguntou, João, do grito do hip hop. As motivações do grito do hip hop. Então, o grito do hip hop, para quem está entrando agora, é esse aqui, ó, o grito do hip hop. Esse livro aqui, vou contar como é que ele surgiu. Eu não tenho essa vivência da periferia. Eu não tenho a vivência, embora eu já tenha dado aula, na periferia, em vários colégios da periferia, mas eu não tenho a vivência, o dia a dia. Então, me escapa. O movimento hip hop eu não conhecia. Aí, um dia, eu estou lá na cidade, no centro da cidade, minha mulher foi comprar um sapato. Eu falei, ô, bem, enquanto você está comprando sapato aí, eu vou ali na banca ver o que tinha na banca. De repente, eu vi uma revista e falei, o que é aquilo ali? Era marrudo, assim, a capa da revista. Aí o sujeito falou assim, aquilo ali é rap. Eu falei, e o que é rap? Olha só, gente, a ignorância. Ele falou assim, é música. Aí ele pegou a revista, me deu, e eu comecei a ler, eu olhar, falei, poxa, que coisa interessante, olha o linguajar que esses meninos têm, né? E levei a revista. Cheguei em casa e falei para minha filha, olha o que eu achei lá numa banca. Ela falou, isso aí é rap. Eu falei, opa, é isso mesmo que o cara da banca falou, que era rap. O que é rap? Ela falou assim, vem cá, pai, vamos lá vamos passar numa loja de disco para comprar um CD, né? Um CD de rap. E aí eu comecei a escutar aquela batida, aquela coisa muito energizante. E aí foi como que abrir a porta do mundo do rap, do hip hop, do break, né? Para que eu adentrasse nesse universo, que é um universo muito importante, muito de criticidade, muito de resgate dos jovens periféricos, sem dúvida nenhuma. E aí eu tinha um genro que ele falou assim, eu conheço alguém que pode te ajudar também nesse universo aí, que é um cara, um ativista muito importante no universo do hip hop lá de Campinas. Eu falei, então vamos lá. Eu fui a Campinas justamente conversar com esse jovem, e ele falou, você não é de Ribeirão Preto? Eu falei, eu sou. Ele falou, então, você tem R$10? Eu falei, tenho. Ele falou, vamos numa loja de comprar um CD que eu vou te mostrar. Aí ele comprou, eu comprei um CD dos Racionais, do Consciência, Racionais não, Consciência Ex-Atual. Ex-Atual. É de Ribeirão. Pessoalzinho de Ribeirão Preto. E eu vi lá com o telefone. Aí eu falei, eu vou telefonar para esse cara. Telefonei e falou, eu estou precisando saber mais sobre o universo do rap, do hip hop e tal. Eu falei, então, mano, cola lá com a gente, nós vamos estar lá na Ipiranga, lá na quadra, não sei do quê. Eu fui lá junto, e aí o Isaac me abriu o universo do hip hop também, ou seja, um pessoal muito acolhedor. E aí veio essa história aqui, que é uma história que se passa lá no Capão Redondo, em São Paulo, e é a história do universo periférico. Ou seja, meninos que têm que trabalhar, meninos que têm que tomar busão, cara que tem que cortar o 12, ainda tem que estudar, e aí tem o problema todo que envolve, né, a droga, que envolve as questões sociais também. Foi muito rico conhecer esse universo e colocar esse universo no papel. Professor, tem uma pergunta do Christian Zambelli, que é o seguinte, o senhor coloca o título primeiro ou vem a história na cabeça e depois o senhor coloca o título? Ô, Christian, que pergunta boa tua. Não, Christian, a gente vai fazendo o livro e depois vê o título. Aliás, o grito do hip hop, gente, teve um problema. Como eu falei para você, João, ele era para chamar É Nós na Fita. Eu falei, é Nós na Fita, é o mais legítimo. Aí alguém falou assim, não, mas não vai vender nas escolas, professor. Eu falei, como é que não vai vender? Não vai ser adotado, não é vender. Não vai ser adotado nas escolas. Porque a escola, por mais que deveria ser a antena da civilização, como diz o Ezra Pound, aquele poeta,
Na verdade, a escola é muito retrógrada, às vezes, é muito preconceituosa. Tanto é que havia professores que não admitiam, mesmo no universo periférico, não admite, mesmo no universo periférico, não admite o linguajar que é verdadeiro do pessoal, próprio pessoal periférico. Vasques também está fazendo uma pergunta aqui. Posso ler aqui? Pode, professor. Pode sim. Então, o Vasco está perguntando isso, né? Em nossa língua mágica portuguesa, temos o prazer da utilização do uso da licença poética. E muitas vezes a forma coloquial não se faz mais regionalista. É o que a gente está falando aqui agora, Vasco. Muitos são barrados por palavras coloquiais. Sumiu aqui a pergunta do Vasquez. Às vezes, um palavrão poderá se tornar uma palavra coloquial. O senhor concorda com essa transformação da escrita? Se a gente está escrevendo, o Vasquez, e o diálogo é de um menino periférico, como é o caso do hip hop, lógico que ele vai falar palavrão, lógico que ele vai ter um falar bem coloquial, né? E certamente a gente tem que respeitar isso. Eu não posso fazer o que o José de Alencar fez, né? O Essa de Queiroz fez, o Aloysio de Azevedo também fez. Tem uma passagem do Aloysio de Azevedo que vão entregar uma carta para o João Romão. O João Romão é um analfabeto, um sujeito que não teve escolaridade, e ele fala assim: dama, dê a minha carta. Jamais um sujeito analfabeto de 1800 iria falar dama, mas era a transcrição da correção, né, do falar. Então, coloquial é coloquial, formal é formal. Professor, eu queria fazer uma pergunta a respeito do livro Menino Sem Pátria, né? É um livro que eu li também da coleção Vagalume. Esse livro minha sobrinha leu recentemente, e eu lembro que o senhor teve até recentemente também no Conversa com o Bial, falando sobre a polêmica que deu esse livro em relação mais com o Colégio do Rio de Janeiro, e que foi muito interessante o apoio dos alunos e dos pais, que realmente entenderam a obra. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre a obra, né, do Menino Sem Pátria, e eu acho que é esse livro que está publicado no Japão, que tem uma versão japonesa, não tenho certeza. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E eu quero dar um abraço na Renata, que acaba de entrar. Renata é uma professora de Batatais, uma excelente professora. Foi com muita alegria que outro dia eu vi os vídeos que você fez, né, Renata? Me permita isso, Arnaldo. A Renata trabalhou com a questão do texto de manuais, né? Que hoje a gente chama de tutorial. Acho engraçado essas palavras novas. Mentoria, tutorial. Né? Tem umas palavras que não faz mais parte do meu vocabulário. E começa a fazer, sim, lógico. E a Renata fez tutorial de uma menininha, como é que ela, naquele texto, ela pintava a camiseta. O outro menino, como é que ele, fazendo a escala musical. Uma coisa linda. Parabéns, Renata. Vamos lá, Arnaldo. Menino Sem Pátria, está aqui. Esse Menino Sem Pátria foi um livro que eu escrevi a partir de um acontecimento no Brasil, que foi a volta dos exilados. Em 1979, houve a anistia, eles voltaram para o Brasil, quem estava exilado, e voltando para o Brasil, eles contaram o seu drama, morar fora do Rio do Brasil, por questões políticas, sem fazer a preocupação se era de esquerda ou de direita. Me encantou muito uma história de uma mulher, de um jornalista, chamado José Maria Rabeiro. José Maria Rabeiro foi jornalista de Belo Horizonte. Ele tinha um jornalzinho, no tempo da ditadura, chamado Binóculo. E o Binóculo, ele mostrava todas os erros, todas as coisas que estavam sendo escondidas, que estavam acontecendo e ninguém ficava sabendo. Um jornal irônico, bem humorado ao mesmo tempo. E aí foi perseguido pela ditadura, como muitos brasileiros foram perseguidos. E aí o Zé Maria Rabeiro teve que fugir, escondido, foi para a Bolívia, né? De maneira clandestina, e depois a família do Zé Maria foi também para a Bolívia, e uma fuga até cinematográfica. Tudo isso está contado no livro que eu li,
Olha como é importante a leitura, né? O livro que eu li, um livro chamado Memória das Mulheres no Exílio. Eram só relatos de mulheres que foram exiladas. Seja a mulher de alguém que foi exilada, seja porque ela era perseguida política, seja porque ela era uma empregada, o patrão foi exilado e ela foi junto, só depoimentos de mulheres. E tem o depoimento da mulher do Zé Maria Rabeiro. E me encantou muito a dificuldade dela, com 6, 7 filhos, sair do Brasil, de vida clandestina, para ir encontrá-lo no Chile. E depois, quando o Salvador Allende também foi derrubado no Chile, eles foram para Paris. Então, esse livro conta a história de uma família em Paris exilada, e que, com a anistia, volta para o Brasil e retorna. Na verdade, é um livro até romântico, eu poderia dizer, até poético, não tem nada de apologia ao comunismo, mas com a polarização política antes, nas eleições já para a presidência da República, houve o quê? Houve denúncia de que o livro era comunista e estava sendo lido numa escola católica do Rio de Janeiro. Então, aquele estardalhaço, por uma coisa que é fruto da polarização política, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a polarização não faz bem para ninguém, né? Nem para o lado de cá, nem para o lado de lá. Fica aí a questão da fake news, fica aí a questão de narrativas que são inventadas. E o livro, enfim, foi suspenso. Isso gerou, foi um dos primeiros livros suspensos agora, com essa nova mudança política, e isso gerou, no mesmo dia, e é aí que você vê a força da internet, né? No mesmo dia, isso aconteceu de manhã, um site lá, um site do Rio de Janeiro, publicou a suspensão do livro. Na mesma hora, a Veja já estava entrando em contato comigo. À noite, a BBC de Nova York já estava sabendo, e um jornalista já me telefonando para o que estava acontecendo no Brasil, por que meu livro tinha sido suspenso, tinha sido censurado, tinha sido... Enfim, foi isso que aconteceu. Esse livro, Menino Sem Pátria, ele foi publicado, foi traduzido para o Japão, para o japonês. É essa capa aqui. Eu sei que vocês não sabem ler japonês, eu também não, mas dá para a gente ler o seguinte: está escrito Sayonara, e aqui em verde está escrito Buradiro. Sayonara Buradiro, quer dizer, saudades, adeus, saudades não, adeus, Brasil. Como se fala em português, Buradiro. Buradiro. Essa é a história. E o livro japonês é muito interessante. Olha só que coisa bonita, que se vocês nunca viram um livro japonês. Ele abre de trás para frente. E os caracteres japoneses, o ideograma é de cima para baixo, da esquerda... Não, como é que é? É, da direita para a esquerda. É o contrário. Esse livro teve 2 edições no Japão. E foi muito interessante, porque o livro conta a história de meninos exilados, e eles tiveram dificuldade para escrever, para traduzir Menino Sem Pátria. No Japão, ninguém nunca foi exilado por questões políticas. Então, a palavra exilado no japonês não dá para traduzir Meninos Sem Pátria. Se dissesse meninos exilados, os japoneses iam dizer, não faz sentido. Daí está na capa a palavra Brasil, e adeus, então, Brasil, o jeito que eles conseguiram traduzir, para ficar, pelo menos, saber o que estava sendo escrito nesse livro, né? A Eglair está perguntando como é que nasce um escritor. Eglair, um escritor nasce dos questionamentos, podemos dizer assim, dos questionamentos que a gente vai vivenciando à nossa volta. À medida que você tem criticidade, você tem consciência das coisas. Eu sempre, quando eu escrevi preocupado com isso, preocupado com o social. Não é que o Deus me livre trata de terras que são tomadas à força por uma empresa, uma construtora que quer aquele terreno. O Menino Sem Pátria, justamente, também a questão dos exilados. O Grito do Hip Hop, que trata dessa questão periférica, que é muito forte, muito importante, um movimento muito importante.
o Açúcar Amargo, que trata da questão dos boias-frias, né? Das reivindicações mais que justas que eles faziam na época. Enfim, um que outro só que foge dessa linha. Um outro também, gente, que eu gosto muito, não tem nada a ver com a questão social, é esse aqui, ó. Carrasco de Goleiro. O Ronaldinho, que eu escrevi junto com 2 boleiros, com o Luiz Carlos Ramos e o Braz Henrique, que é daqui de Ribeirão. Um abraço, Braz. Esse livro aqui fala do Ronaldinho, quando o Ronaldo era Ronaldinho, né? E ele estava jogando na Itália nessa época, em 94. E isso foi traduzido também na Itália, ó. Saiu com esse título aqui, Io próprio Io Ronaldo, que quer dizer eu mesmo, sou eu mesmo, Ronaldo. Que a gente escreveu como Carrasco de Goleiros. Então, respondendo a alguém que já tinha feito a pergunta, Carrasco de Goleiros foi um título que veio bem depois do texto escrito, né? Geralmente a gente dá um texto do livro, enfim. E por que o grito do hip hop era para chamar grito do hip hop? Aliás, não era para chamar grito do hip hop, era chamar É Nós na Fita. Aí a editora, então, editorialmente, É Nós na Fita vai acompanhar a adoção desse livro. A gente foi conversando, e alguém da própria editora disse assim, que tal o grito do hip hop? Falei, legal, tá feito. É um grito do hip hop, é um grito de protesto da periferia, é um grito também de consciência. E olha como é engraçado esse universo brasileiro, gente. Uma vez eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu viajei muito pelo Brasil afora falando desses livros. Por quê? Porque as escolas adotavam, me chamavam para fazer palestra, eu ia. Cheguei lá numa cidade do Rio Grande do Sul, uma cidade bem característica do Rio Grande do Sul, a professora disse assim, olha, quase que nós não adotamos esse livro. O que foi, professora? É muito cheio de erros, eles falam muito errado. Eu falei, uai, que engraçado, vocês aqui no Sul também falam muito estranho. Vocês falam tu e vocês usam a terceira pessoa, vocês não usam uma segunda pessoa. Você fala, tu vai por essa rua aqui. Você vai por essa rua, tu vai. Teria que ser tu vais. Aí a professora deu uma risadinha e falou, mas é o nosso jeito de falar. Falei, então, professora, você tem que respeitar também o jeito da periferia falar, porque não é gíria, não, é dialeto. Como diz o Mano Brown, né, numa das suas músicas, ele fala assim, que o linguajar do periférico não é gíria, não, é dialeto, ou seja, uma maneira diferente de usar a língua portuguesa. Um outro jeito de ser coloquial. O Arnaldo, e eu acho que esse assunto, né, que estamos conversando agora, chama uma pergunta que estávamos conversando antes, até de estarmos online. Qual que é uma pergunta relacionada ao imposto do livro, né? E qual o posicionamento do Puntel com relação a isso? Você está falando dessa nova mudança. Dessa nova mudança. Eles colocaram, por exemplo, que livro é algo da elite, né? Então, é algo que deve-se, de fato, ter um imposto maior. Só que eles não levam em conta, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, né? Eles querem taxar justamente o livro. Exatamente, esse é o problema, né? Então, é uma piada você querer cobrar E uma coisa, gente, nós lemos tão pouco. Nós lemos muito pouco. Você fala assim, não, a produção de livro no Brasil é muito grande. Gente, se comparado com a Argentina, eu me lembro, agora é lógico que mudou tudo, né? Havia as livrarias físicas, presenciais, que você ia lá na loja. Hoje não existe mais isso, né? Hoje é tudo feito até pela Amazon, pela própria internet. Tem uma quantidade enorme de escritores publicando pela internet, vendendo seus livros pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. Agora, você taxar o livro, e você tem razão, João, e não taxar as grandes fortunas, e o gasto que se tem, né, em termos de umas coisas que você fala assim, como é gastar dinheiro com isso? Então, não quero polarizar, não. Não é esse governo, qualquer governo
você tem um gasto de coisas supérfluas, muitas vezes, e que se vai pelo ralo. É um livro que é a cultura, um livro que deveria não ter taxação alguma. Na verdade, o livro precisaria ser muito mais motivado, a sua divulgação, a sua difusão, não é verdade? Então, João, lógico que tem uma boa risada, porque é muito estranho isso, muito estranho. Gente, agora que eu estou vendo que tem um monte de gente aqui, eu estava aqui no private chat, então deixa eu comentar isso. Agora eu cliquei ali no comments. Gente, lembra que eu sou do tempo da máquina de escrever, tá? Estou vendo aqui o Geraldo Torrano, a Isabela, minha querida Isabela Bigarã, que é tua aluna, né, Arnaldo? Está aqui, firme e forte. Aê, a Núbia também, a Flau, olha aí quanta gente. Legal. Vamos lá, força. E, professor, bom, nós já estamos aqui com mais de 50 minutos de live, então nós vamos começar a fazer as últimas perguntas. E a primeira delas, assim, é tirada de um programa que eu gosto muito, que gosto ainda, né? Um programa que era feito pelo Abu Janra na cultura, chamado Provocações. E nós deixamos de fazer alguma pergunta que o senhor gostaria de ter respondido? Não, eu acho que vocês me deixaram muito à vontade, viu? E eu fui falando das coisas, lógico que a gente teria muito mais para dizer, né? Por exemplo, sobre o tráfico de anjos, eu não disse a respeito de uma coisa muito importante que tem aqui no tráfico de anjos. Quando eu fiz esse livro aqui, gente, eu fiz porque eu conheci um trabalho de adoção que é muito lindo, feito em Araçatuba, e esse trabalho de adoção, eles congregam, não sei se até hoje acontece isso, mas eles faziam um encontro de pais e filhos adotivos. Ou seja, o juizado lá de Araçatuba fazia esse trabalho maravilhoso, uma professora, e eu fui convidado a ir lá nesse primeiro encontro de pais e filhos adotivos. E a importância da adoção, né? E aí me deu o quê? A ideia de escrever um livro sobre isso, né? Um menino que era sequestrado e que era vendido. E aí, naquele tempo, gente, olha o que era o tempo que não tinha internet, quando não tinha as redes sociais. A editora fazia o quê? Eu falei, olha, precisava pesquisar sobre adoção, sobre tráfico de crianças. Eu sei que é muito forte no Brasil isso. E a editora falou, sem dúvida, vamos fazer uma clipagem. Clipagem é o seguinte, nos jornais impressos da época, tinha alguém, uma seção, onde você diria, eu quero todas as informações, todas as notícias sobre adoção e tráfico de crianças. Então, eles reuniam, papel mesmo, reuniam um calhamaço, assim, de uma pasta, em que havia todos os casos de tráfico de crianças, de adoção, sequestro de crianças, né? Porque é uma coisa, outro dia descobriram aí, em Brasília, umas cobras aí, coisa recente, né? Umas cobras que tinham sido contrabandeadas. Isso tudo bem, é um problema sério, mas o problema sério que existe no Brasil de roubo de crianças, de sequestro de crianças para serem vendidas, é uma coisa absurda. Eu me lembro que na época havia a denúncia de uma mulher chamada Arlete Ilu. Anotem aí, gente, para depois você fazer uma pesquisa lá no YouTube. Ainda falei hoje com uma professora de Porto Alegre, a Aline, eu sei que ela está até aqui nessa live, e ela dizia, ela estava adotando esse livro aqui para os alunos dela, e eu disse, Aline, procure no YouTube, escreve Arlete Ilu. Ilu é H-I-L-U. Ilu. Você vai ver uma surpresa muito grande. Gente, se você colocar aí Arlete Ilu, você vai ver uma mulher que traficava crianças para Israel. Ela traficou mais de 200 crianças para Israel, vendendo essas crianças. E, passado tanto tempo, depois de 20 anos, ela já velha, ela tem estado na cadeia, depois de libertada, ela dá uma entrevista. Impressionante. Ela diz, eu não me arrependo. Foram muito mais felizes lá em Israel do que aqui no Brasil, onde iam morrer de fome, de miséria.
Você fala, não acredito que eu estou escutando isso. Arlete e Lu, coloquem lá para vocês verem o absurdo que é. A repórter chega e fala assim, a senhora, ela está sentada na casa dela, um gradeado assim, vazado, a repórter se aproxima e pergunta para ela, a senhora é Arlete e Lu? Ela diz, sou. A senhora que traficava crianças? Sou, por quê? E aí começa a entrevista. Uma coisa muito estranha. E depois de 30 anos, você tem também a... Eu sei que está terminando, tá? Vamos lá. Vamos fechar, então. Você tem também esses meninos lá de Israel, já com 25, 30 anos, vindo ao Brasil para conhecer a sua mãe biológica. Tem reportagens maravilhosas desse encontro, né, com a sua mãe biológica, que eles não conheciam, evidentemente. Professor, gostaria de atender aqui a Poliana, que queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o livro Um Leão em Família. Vamos lá, Poliana, está aqui, ó, Um Leão em Família, esse livrinho aqui, que eu gostei muito de escrever também, ele é bem infantil, também está na série Vagalume, e que trata da história de um menininho que achou um leão caído de um trem que levava animais de um circo para uma cidade, e ele acha que é um gatinho, mas ele não tem muita certeza não, ele acha que é um leão mesmo, mas ele não pode falar isso, porque se ele mesmo chega à conclusão que é um leão, ele sabe que ele não vai poder ficar com este animalzinho. Então é um texto bem infantil, mas também bem carinhoso, assim, bem afetuoso da relação que a gente tem com os animais, né? Que a gente cria. Muito interessante também. Muito bem. A Heloísa está dizendo que o livro autografado por mim. Que bom, Heloísa, muito obrigado. A Heloísa é professora mediadora da Escola Alcides Correia. Ah, ótimo, Heloísa. Voltando ao presencial, por favor, me convidem. Adoro estar com alunos, adoro conversar, falar de literatura, falar também de redação. Não falamos de redação, né? Não deu tempo. Ô, professor, então... Só para falar de redação. Já está convidado, tá? Para fazer um bate-papo com os alunos lá da Escola Alcides Correia, assim, na volta da pandemia. Eu tenho muita coisa para falar sobre redação. Redação da FUVEST, redação do Enem. Eu trabalho com isso há muito tempo. Professor, gostaria de continuar aqui. O pessoal está nos comentários falando, o Christian falou que é aniversário dele, que queria que aumentasse mais 20 minutos de live. Colocou aqui, o pessoal está gostando muito, interagindo. Professor, eu gostaria de saber, do senhor, na visão do senhor, o que é educação? O que é educação? A educação, se a gente for à origem latina da palavra, vem de duas palavrinhas em latim, ed, mais ducere. Ed é para fora, ducere quer dizer conduzir. Daí vem il duce em italiano, daí vem a palavra condutor, daí vem a palavra condução. Alguns ainda no Brasil não tomam ônibus, tomam condução, né? Então, conduzir para fora. Conduzir para fora o quê? Conduzir para fora o que você traz dentro de você. A educação não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. É aí que o professor, é aí que a Renata, que a Dani que está aqui, olha, muitas pessoas tiveram o sabor da leitura, lendo você, tio, minha sobrinha querida, e é tirar de dentro. Então, por exemplo, a Renata faz esse trabalho de tutorial, né, das meninas fazendo o seu videozinho e colocando, seja o menininho ensinando a escala no trombone, seja a menininha que ensinou como é que faz a camiseta, como é que pinta a camiseta, o outro como é que lava o cachorro, a Dani também que faz teatro lá em Batatais, no Colégio Objetivo, tudo isso, gente, é educar realmente, é tirar esse potencial que o aluno tem e colocá-lo para fora. O que a gente faz muitas vezes é o contrário, é o errado, né? Eu venho com a aula pronta e jogo em cima do aluno e vou cobrar na prova. É uma coisa que não funciona. Mas a escola, secularmente, foi nesse escopo, nesse perfil, né? Que tem que ser mudado, sem dúvida nenhuma. E uma coisa que muda também é vocês aí, professores, você, João, você também, Arnaldo, se permitindo, e os professores que estão também aqui na live, se permitindo trazer esse bate-papo justamente para a gente rever esses conceitos educacionais todos. Muito bom. Então,
O Arnaldo Júnior está falando aqui, o programa é muito bom, precisa de uma segunda edição. Nessa segunda, quem sabe a gente fale de redação, sobre educação, isso ia ser um bate-papo bem interessante, bem legal. A Heloísa, ela está perguntando, ela falou que fez um curso de oratória aqui no Teatro Santa Rosa com o senhor. O Teatro do Léo, ótimo, eu lembro, sim, eu lembro. Aliás, o Léo é uma pessoa muito querida. Aqui é a Ana Luísa. Agradecendo, Ana Luísa, um abraço. Ela é diretora da escola Alcides Correia. Perfeito, que bom. Eu tenho muito carinho pelo Alcides Correia, viu? Por uma série de razões. É um colégio de referência quando eu dava aula também, isso década de 80, 90, né? E até hoje, olha o trabalho que vocês estão fazendo aqui, olha que coisa linda. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Muito bom ouvir essas palavras. Isso é um incentivo, né? Isso é uma coisa bem legal de ouvir, muito interessante mesmo. O Vasques falando, né? Parabenizando. São muitas coisas aqui. O Rogério Festucci o Rogério também falando da Escola Neuza Michelucci. O Rogério, a Neuza Michelucci foi a minha professora de francês. A Neuza Michelucci? Uai. Gente, eu já tenho quase um século. Né? A Carla, que é a diretora, cara. Os meus conterrâneos já viraram nome de rua e nome de escola. A Ana está dizendo, chega de professor dar aula, né? Aula é troca, isso mesmo, aula é troca. É isso aí. O João voltou, o João acho que tinha caído da live. Vamos ver se o João tem mais alguma pergunta. O Luquinha, aluno, Luquinha, obrigado. Vamos lá, João. Você tinha caído... A Renata falando que a live foi maravilhosa, a Patrícia. Falamos a live também, obrigado, Renata. Patrícia, Dinamarco, querida. Muito obrigado pela presença. Marcos Campos também. Marcos Campos. Vamos lá, Jofra. Você caiu, Jofra, vamos lá. Vamos hoje aqui. Hoje a bruxa está solta. Deu problema no meu notebook. Na internet? Estou fazendo no... estou fazendo aqui no celular. A imagem está embaçada. Então, hoje as bruxas estão soltas para mim. Mas mesmo as bruxas estando soltas, ô Jofra, mesmo as bruxas estando soltas, vocês estão firme e forte aí. Isso quer dizer resiliência, né? É isso aí. Vamos continuar mesmo assim, com essa internet horrível que tem no Brasil. Eu tenho no curso de oratória, só para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho no curso de oratória. A gente tem um curso de oratória online e tem uma aluna que é do Japão. Ontem ela estava aqui, essa tela aqui. Mas ela é do Japão. Estamos às 7 da noite aqui, lá é 7 da manhã, e ela disse assim, eu não entendo por que o Brasil tem uma internet tão ruim. Aí eu falo assim, onde você está? No Japão. Vocês são um povo tenaz e feroz, né? Vocês sofrem aí terremotos, vocês têm 60 vulcões, nós não temos nenhum vulcão aqui, nós não tem nenhum terremoto, mas nós temos o que tem aqui. Então... É verdade. Eu não sei se o Puntel já falou, né? Porque eu fiquei um tempo fora, mas fala para o pessoal a respeito desse curso, como ter mais informações. Do curso de oratória? O curso de oratória que a gente tem é só entrar na página da Oficina Literária Puntel e acessar lá. Olha o que eu vou falar agora, como eu estou moderninho. Acessar, clicar a bio, você vai saber do nosso curso de oratória. É um curso muito interessante. Ele é online. Aqui, como nós estamos, nessa formatação. Porque agora o mundo, gente, existe um negócio chamado... como é que é o nome? Disruptiva. Disruptiva quer dizer acabou, quebrou, não existe mais, agora é diferente. É o que aconteceu com a pandemia, né? As aulas presenciais passaram a ser online e ao vivo. Nós temos que nos acostumar a isso, é um novo modelo. Talvez nem volte mais em alguns setores, porque viram que dá certo mesmo online. Por exemplo, o Instagram, a alimentação, você pede comida pelo aplicativo, você pede um livro pelo aplicativo, você compra alguma coisa pela internet, chega, demora um pouquinho, mas chega, né? Ou seja, a loja presencial, prédio em si, não sei se vai ter uma grande
reformulação. Até na educação também. Quem é que diz que precisamos estar numa sala de aula, todo mundo quadradinho, sentadinho, bonitinho, milimetricamente acertadinho, um atrás do outro, como é na escola? De repente é a revolução, né? Aliás, o Khan, aquele que inventou esse serviço de aulas online há muito tempo atrás, ele tem falado isso, que a ideia é outra. Eu posso ter uma aula de inglês agora, nesse momento, com alguém que está nos Estados Unidos. Eu posso ter uma aula de japonês com a minha aluna de oratória lá no Japão, né? Por quê? Porque está tudo integrado agora. Olha que interessante. Certo. E, Puntel, se você não fosse escritor, professor, que outra profissão, né? Existe alguma frustração em algum sonho de criança? Que outra profissão você teria? Eu sempre faço essa pergunta a todos os convidados. É uma pergunta interessante, João, porque eu acho o seguinte, que seria no universo da educação, do escrever, do teatro. A Elisa falou do teatro, né? Teatro é uma coisa que me pega muito também. Por quê? Porque lá os meus valores, quando criança e adolescente, passaram também pelo universo do teatro. Tive um irmão que era um ator muito bom, então foi muito interessante. O teatro é muito interessante, né? E esse universo da arte, resumindo, seria alguma coisa na linha da arte. Professor, seria padre? A Daniela está falando aqui, a Daniela Pontel. Não seria padre, porque, com todo o respeito que eu tenho à religião católica, mas realmente não teve por que continuar, né? Eu era muito pequeno quando eu estive no seminário, mas, como eu disse, tenho muito respeito por tudo que eu aprendi lá, em termos de livros, em termos de também valores, sem dúvida alguma. Professor, nós estamos aí caminhando para o final. Teve muitas interações, o pessoal pedindo aí uma segunda edição, uma terceira edição para falar sobre educação, para falar de redação, para falar de oratória, né? Vamos conversar aí e fazer uma segunda edição desse bate-papo, né? Que foi muito gostoso, foi muito produtivo. Já estamos quase com 1h10, assim. Para mim o tempo passou muito, muito rápido. Eu queria deixar agora o senhor fazer as considerações finais, dar o recado para os alunos, dar o recado para os professores, para as escolas da região que estão acompanhando, gente de fora. Para mim é um imenso prazer, né, estar batendo papo com um ídolo, né, um ídolo da minha infância, da minha juventude, ainda até hoje, né, os livros, os temas, as coisas que eu trago dentro. Eu sou professor de história, né, sou coordenador, mas também sou professor na área do campo da história, e esses temas sociais são incríveis, fantásticos. E queria agradecer demais a presença, e agora eu vou abrir para o senhor fazer as considerações finais. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês, ao Jofra, que eu estava chamando de João, agora eu sei que você tem esse apelido tão carinhoso, também ao Arnaldo, também a todos vocês que estão presentes, que estivemos juntos nesta 1 horinha, e agradecer também, olha como é importante esta disrupção, né? Se nós estivéssemos no presencial, se a gente não tivesse essa plataforma, o Facebook ou outra plataforma qualquer, nós não poderíamos ter estado juntos agora. E nós só conseguimos isso por causa da tecnologia. E muito obrigado pelo carinho de vocês e também por esse espaço que vocês me permitiram, né, voltar a ser escritor por um bom tempinho aqui junto com vocês, falando de livros, de literatura, de conscientização, de educação. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá. João, você quer falar mais algo? Você consegue falar mais alguma coisa? Acho que tem mais uma interação aqui da Ana Luísa, que é a diretora da Alcides Correia, minha querida professora, teacher Maria Lúcia de Arruda, Mazotti, que delícia, minha referência aqui. Minha primeira mestra no mundo da literatura. Legal. Vamos lá, João, mais alguma consideração final, João? Peraí, deixa eu... Aí, João, tinha travado o teu som? Você tinha fechado o microfone. Eu tinha fechado o seu microfone. Entendi. Bom, o Puntel, meu nome é João Francisco, por isso Jofra. Jofra, isso.
E, bom, prazer mesmo recebê-lo aqui hoje, uma honra mesmo para nós. Acho que para todos os professores que assistiram, diretores, né, não sabemos exatamente, estudantes, todo mundo que assistiu, acho que se assistiu é porque já gostava muito do seu trabalho e passou talvez até a gostar mais depois de ter um conhecimento maior depois dessa live, né? Esperamos que você também tenha gostado de estar conosco Sem hoje dúvida. e que essa live possa também se repetir, que possamos nos ver ao vivo, né? Nos vermos frente a frente num outro formato de programa ao fim dessa pandemia, né? Então, muito obrigado pela presença do Puntel e pela presença de todos. Você já falou o nome das escolas, Arnaldo Neto? Não, ainda não. Vou agora agradecer, né, as escolas que estão, as escolas parceiras, as escolas que também se transmitem a live, né, através do Facebook, que é a Escola Alcides Correia, a Escola Jardim das Rosas, a Escola Antônio Barreiros de Altinópolis. Eu tinha esquecido de falar do Antônio Barreiros na primeira vez, de Altinópolis, o Capitão Virgílio Garcia de São Simão. Muita gente de São Simão acompanhando a live, a Neuza Maria do Bem, de Serrana, Geraldo Torrano, de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros, a Escola Messias da Fonseca, a Escola Deputado José Costa, de Serrana, e a Escola Galdino de Castro, de Cajuru. Gostaria de agradecer todos os professores dessas escolas, os coordenadores, agradecer a participação de vocês, dos alunos. E a semana que vem, né, nós vamos estar aqui com o Marcos Campos, né, o BAC. Exatamente. Quer falar um pouquinho, João? Marcos Campos, que é professor de canto, né? Ele tem um canal, pessoal, que ele dá aulas agora também no YouTube. Então, não é só para quem canta, não, é para nós que somos professores. Eu entro lá no YouTube dele para ver técnicas de trabalho com a voz, né, antes de fazer uma TPC, antes de dar uma aula online. É importante cuidar da voz, né, porque a voz é o nosso instrumento, pessoal. É o que nós temos para chegar bem longe, né, já que nós temos toda aí uma política que nos priva de uma aposentadoria no momento certo, então vamos precisar da voz ainda por muito tempo. Então, próxima semana, o Marcos da banda Astrosons, banda que vocês também devem conhecer. E semana que vem, na sexta-feira, a gente vai conversar muito a respeito. Tá ok? Obrigado de novo, viu, Puntel? Obrigado a todos. Esqueci de falar do Colégio Objetivo de Batatais, tá, que está acompanhando a live. E o Colégio Liceu Carlos Monteiro, tem muitos alunos do Liceu Carlos Monteiro de São Simão também, que é uma escola franquia do COC, que está acompanhando aí a live. Muita gente. Pessoal, não deu para colocar todas as interações que vocês fizeram aí, a gente foi colocando, houveram muitas interações, né, João? Foi muito legal, muito prazeroso conversar. Professor, muito obrigado, uma boa noite. João, muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado a todos. Valeu, Puntel, de novo. Tchau. Tchau, querido. Um abraço. Aí.